Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de TwinCat Vision aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o download dos exemplos que nós vamos utilizar ao longo desses tutoriais e também como fazer o download das imagens. Além disso, nós vamos ativar o primeiro projeto que a gente vai ter aí, que é o projetinho básico aí para mostrar imagens através de um file source que a gente chama. Então, o primeiro passo é a gente vir aqui ó, no GitHub da Beckhoff. Então, é github.com/beckhoff/tf7xx_samples. Então, é aqui que a gente vai vir. E aqui ó, é um GitHub, é um repositório específico do TwinCat Vision. E a gente pode fazer o download do repositório inteiro aqui, ó, em download zip. Caso você tenha conhecimento de Git e não queira fazer isso aqui, você pode também clonar o repositório e atualizar ele automaticamente quando aparecer um exemplo novo e tudo mais. Mas aqui o que a gente vai fazer é basicamente descarregar aqui, ó, download zip, maravilha. E a gente precisa também baixar as imagens, né? Então a gente pode vir aqui, ó, e clicar aqui, ó, e ele vai fazer o download das imagens também. Uma vez que a gente tenha tanto os exemplos quanto as imagens, a gente pode transferir ele aqui para o nosso desktop e a gente vai descompactar. Eu vou descompactar aqui com o meu 7-zip, extrair aqui. E aqui as imagens, aqui dentro da pasta, já tem uma subpasta reservada para as imagens aqui, ó. Eu vou simplesmente pegar essas imagens, vou jogar aqui e vou extrair isso aqui dentro, ó. Extrair aqui. Aqui a gente tem uma série de imagens, eu posso agora simplesmente apagar isso daqui e aqui estão as primeiras imagens que são necessárias para fazer o nosso primeiro exemplo rodar. Para fazer o primeiro exemplo, só para vocês verem que o TwinCat Vision está funcionando, eu vou abrir aqui uma nova solução de Visual Studio. Enquanto ela abre aqui, eu vou abrir, vou criar um projeto novo. Então, o projeto novo é basicamente aqui File, New Project, e vai ser um projeto de TwinCat mesmo. Eu vou nomear ele como, salvar aqui no meu desktop, vai ser aqui, ó, My First Vision. E aí ele vai criar isso automaticamente. Maravilha! Uma vez que a gente tem ele criado aqui, o primeiro passo antes de mexer com qualquer coisa é justamente selecionar onde a gente vai descarregar o nosso software. Aqui está como local, mas eu não quero descarregar ele no meu próprio PC. Eu vou utilizar um CX que eu tenho aqui. Então eu tenho aqui, ó, Choose Target System, Search Ethernet e Broadcast Search. Só dar um OK aqui, ele vai começar a procurar. Então, eu encontrei aqui, tem um PC que eu já preparei para fazer a parte de visão computacional aqui. E eu vou adicionar uma rota. Lembrando que esse PC aqui, eu já instalei nele todos os softwares que eu instalei também aqui no meu PC. Então, eu fiz nele o mesmo procedimento que foi feito no vídeo anterior. Vou adicionar uma rota. E aqui eu vou colocar a senha, o user aqui vai ser administrator e a senha 1. Isso é claro, levando em consideração que você está utilizando um PC Beckhoff e que esse PC Beckhoff está da maneira como ele saiu de fábrica. Caso você tenha trocado o usuário, a senha, você vai ter que saber o seu usuário e senha. Isso aqui é a maneira como ele sai de fábrica. Vou dar um OK aqui, a gente já está conectado e close. É só selecionar ele aqui agora e pronto. Ele já trocou aqui, ó, então tem Vision PC. Então, quando eu ativar a configuração aqui agora, em vez de descarregar no meu computador, eu vou descarregar nesse Vision PC aqui, que é um CX que eu tenho aqui. Maravilha. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, a gente vai trabalhar o primeiro exemplo nosso, a gente vai utilizar um file source. Então, botão direito aqui, adicionar novo item, aplicação, e aqui a gente tem uma aplicação de visão. Aí eu posso clicar com o botão direito e
adicionar novo item, eu posso adicionar uma câmera backoff ou um file source. A gente vai trabalhar nos próximos vídeos aí com câmeras da backoff, mas nesse primeiro exemplo aqui vou utilizar um file source mesmo. Então a gente vai vir aqui em OK. E a gente tem aqui um file source, a gente percebe que aqui em cima também ele já adicionou uma task, que é a task para manipular as imagens desse file source. Duplo clique aqui nele e a gente tem aqui, ó, File Source Control. O File Source ele funciona da seguinte maneira. A gente tem a opção de utilizar ele com trigger aqui, se eu habilitar isso aqui, ou a gente pode também selecionar um tempo, no meu caso aqui 2 segundos, para ele disparar uma imagem nova. Eu vou selecionar aqui as imagens, Read from Target. Quando a gente dá um Read from Target, você percebe que ele habilita esse outro botão aqui. Então é basicamente clicar nele e selecionar as imagens que eu quero. Então aqui, imagens, primeiros passos. E aqui eu tenho 4 imagens bem simples que vão ser, a cada 2 milissegundos ele vai disparar uma nova imagem dessas daqui. Então já posso salvar e fechar isso daqui e vou simplesmente adicionar um PLC aqui, ó. PLC, aqui é um Standard PLC Project, PLC 01. Perfeito. Para a gente começar a trabalhar com visão aqui, ó, bem simples, a gente vai ter que adicionar uma biblioteca, que é justamente a biblioteca de visão. Então aqui em referências, você pode dar 2 cliques aqui, ó, e vir aqui em Add Library. Aí aqui a gente vai ter aqui embaixo Vision, e aqui em Vision a gente tem aqui, ó, TC3 Vision. Dá um OK aqui. E novamente aqui, ó, dessa vez vamos adicionar aqui, ó, TC2 Utilities. Só dá um OK aqui. Podemos fechar. Agora a gente percebe que a gente tem aqui, ó, Standard, System, Utilities, Module e TC3 Vision. Qual o código que a gente vai colocar aqui? O código eu vou copiar daqueles exemplos que eu trouxe lá do nosso GitHub. Né? Então, basicamente, vou copiar e colar. Então, basicamente, esse aqui é o código que a gente tem no nosso exemplo lá. Está vendo aqui, que é o First Steps. A gente vai copiar as variáveis, declaração de variáveis aqui. Copiar, vou voltar no meu projeto e vou colar elas aqui. O código também vou fazer a mesma coisa. Porque não faz sentido eu ficar digitando isso daqui. É basicamente utilizar o exemplo que a gente já tem e eu explicar para vocês como que o exemplo funciona, para aí vocês entenderem o funcionamento do software e vocês conseguirem fazer o software de vocês. E vou basicamente copiar aqui. Fez isso, a gente deve ser capaz de compilar ele. Aqui, ó, botão direito no PLC e dá um rebuild. Então está dando aqui, ó, como ready, a gente não tem erros e a gente agora é capaz de fazer o restante do processo. Né? O que a gente vai conseguir fazer agora? Aqui, se a gente compilou e deu a compilação correta, aqui em PLC1 Instance, 2 cliques aqui, a gente tem aqui, ó, inicialização do símbolo. E a gente vê que a gente tem aqui, ó, main.fbcamera.imageProvider, né? Índice ID do Image Provider. Isso daqui é justamente o que a gente tem que vincular com o quê? Com o nosso file source. Quando a gente vincula uma coisa com a outra, o bloco funcional, aí, de certa maneira, né? O bloco funcional de dentro do PLC, ele é capaz de adquirir a imagem que está sendo enviada pelo file source. Então a gente seleciona aqui, ó, tem aqui, ó, file source 1, image provider. Isso daqui é justamente o image provider do nosso file source. Então, como eu havia explicado para vocês, a cada 2 segundos ele vai mandar uma imagem nova. Automaticamente a gente vai conseguir visualizar isso dentro do nosso PLC, a gente vai conseguir visualizar essas imagens. O que mais falta para a gente ver? Aqui, ó, em Real Time, a gente pode dar 2 cliques aqui e a gente tem aqui, ó, algumas opções que a gente pode mexer. Eu não vou mexer muito nisso agora,
porque eu vou ter um vídeo específico apenas sobre a parte de performance da visão. A visão a gente tem que dar um carinho especial para a parte de performance. Se eu fizer aqui, ó, Read from Target, eu percebo que esse PC meu tem 2 núcleos e eu posso selecionar qual núcleo eu vou utilizar. No caso aqui eu vou tirar do primeiro núcleo, vou colocar no segundo núcleo, tem o núcleo 0 e o núcleo 1 aqui. Eu poderia também já aumentar a quantidade de memória aqui, mas não vou fazer isso, pelo menos nesse exemplo. Nos outros exemplos a gente deve aumentar a quantidade de memória, mas por enquanto está ok. Se a gente visualizar aqui em License, a gente percebe que ele tem aqui ó, o TwinCat PLC e o TwinCat Vision Base. Por quê? O próprio TwinCat já percebeu que eu adicionei aqui uma biblioteca de visão. E como a gente tem aqui uma biblioteca de visão, ele já fala, opa, você precisa de uma licença para fazer a parte de visão funcionar. Então, é justamente isso que ele está colocando aqui. Vamos ativar a configuração? Então, basicamente, vir aqui, ó, Activate Configuration, dá um OK aqui. Ele pede isso daqui porque a gente vai rodar a nossa aplicação por 7 dias aqui gratuitamente. Todas as licenças de TwinCat Vision, bem como 99% das licenças de runtime, também é possível a gente rodar gratuitamente por 7 dias. Então vamos dar um yes aqui. Aqui a gente vai ter que digitar o código e dar um OK. Reiniciar em Run Mode. Maravilha, a gente percebe que já está funcionando aqui, a gente vai só iniciar o PLC então. Maravilha. A gente já consegue ver que está chegando uma imagem aqui, ó, porque eu tenho aqui, ó, Image in Disp, que é a imagem para ser mostrada na tela, eu percebo que esse número está diferente de 0. Então a gente vai conseguir visualizar as imagens que estão chegando. Para a gente ver as imagens, aqui tem o View ó, e tem Other Windows, e a gente tem aqui ó, o ADS Image Watch. Então basicamente a gente pode clicar aqui, e aqui a gente deve selecionar qual imagem a gente quer visualizar. Local, eu tenho diversos elementos aqui, tá? Que são PCs com os quais eu já me conectei, portanto tenho rotas aqui. E aqui eu tenho o meu Vision PC, que é justamente o PC com o qual eu estou conectado aqui. E eu posso selecionar uma imagem. Posso dar um Reload Image Symbols ou selecionar uma imagem aqui. Vou colocar aqui um zoom fixo e vamos tentar visualizar a imagem. E aqui está aparecendo a nossa imagem. Então, basicamente, essas daí são as imagens que estão sendo disparadas. Vocês percebem que a cada 2 segundos aparece uma imagem nova. Se aí foram imagens tiradas com uma câmera industrial, claro. E a gente pode utilizar. Isso aí é legal porque o File Source ele pode ser, uma vez que você tenha uma imagem tirada nas condições adequadas, você pode basicamente utilizar o File Source para fazer a sua análise posteriormente, validar os algoritmos que você tem. Então essa é a ideia do File Source. Então esse foi o nosso primeiro exemplo aí de TwinCat Vision. Espero que tenham gostado. Baixem os exemplos lá e já podem começar a praticar. Perfeito? Então no próximo vídeo a gente se vê e a gente vai ter mais exemplos aí.